Então, é importante a gente entender que o nosso corpo tem uma resposta. E se ele tem uma resposta, eu preciso entender em que momento que eu vou agir. O pensamento é quem liga essa resposta. Vocês perceberam que agora há pouco, quando eu dei o exemplo falando sobre a tensão arterial subir, automaticamente eu disse, eu olho e penso, ok, tá em 18, tá a subir. Em 20 me disseram que eu infarto. O que eu acabei de fazer? Um pensamento. Qual pensamento que eu me liguei? No dia em que o médico disse, Gi, não se preocupa. A tensão arterial no 21 é muito perigoso, mas até lá, 16, 17, 18, ainda pode ser só uma questão de ansiedade. Aí eu lembro, caraca, se chegar em 21, 20, 21, como chegou o da Valkyria, eu preciso estar no hospital. E isso fez com que o meu pensamento criasse a minha própria ansiedade, aumentasse a minha ansiedade. Então, no momento em que você está tendo uma crise de ansiedade, não deve você usar um mecanismo para ver se a sua tensão está subindo ou não. Você não deve olhar para isso, porque olhar para isso vai fazer ela subir mais. E se eu não quero acentuar, eu devo combater. Aí lembrando o que eu disse para vocês já em uma live há 2 semanas atrás, vamos dividir a ansiedade em 3 fases, porque senão eu não vou saber o que fazer. Eu tenho que dividir a minha ansiedade em 3 fases: o antes, o durante e o depois. A depressão eu não preciso, porque a depressão é mais constante, mas a ansiedade eu preciso. O que eu posso fazer antes de ter uma crise de ansiedade? O que eu faço durante uma crise de ansiedade? O que eu faço depois de uma crise de ansiedade? Porque senão eu não vou combater com a técnica certa no momento certo e vai sentir. Aí depois vem gente e diz assim, Gi, não senti essa técnica. Aí eu fico pensando, em que momento que você usou? Porque talvez você usou quando você já estava no nível 2. E usar essa técnica de respiração no nível 2 não vai adiantar. Porque o seu corpo não vai voltar à respiração normal. Ele agora já está degringolado, ele já está no meio da ladeira. Lembrem sempre dessa ideia da ladeira. Se ele já está descendo a ladeira, ele está tipo a Daniela Mercury. Quem é que desce a ladeira? Quem é que sobe, né, na Daniela? Acho que é. Mas pronto, é descendo dali para baixo. Não tem como parar, tá bom? Então eu preciso agir no antes e não no durante, com algumas técnicas, tá? Então esse é o ponto 1. Ponto Wamber. A gente vai pensar nesse ponto para a gente ter aqui a base dos pensamentos. Nesse ponto 1, que é essa fase em que o meu corpo vai começar a desenvolver respostas fisiológicas, o pensamento deve ser bloqueado. Porque se eu alimento o pensamento, eu vou entrar num estado de... Eu vou estar com o meu sistema nervoso simpático ativo. O que é o meu sistema nervoso simpático? Sistema nervoso simpático é o que faz você estar em alerta. É você nadar numa praia e de repente você vê um tubarão. O seu sistema simpático vai entrar logo em alerta. O que ele vai fazer? Ele vai te dar ferramentas para você sair dessa situação de risco. A questão é que na ansiedade eu não estou em risco. E por que eu estou agindo como se eu estivesse em risco? Essa é a pergunta. Boa noite, Luz, que saudade. Então, por que eu estou agindo como se eu estivesse em risco? Essa é a questão. Então, eu preciso ativar o meu parasimpático. Devia ser o contrário o nome, não devia? Parasimpático devia ser o relaxamento, simpático devia ser o estressado. Quer dizer, o simpático devia ser o relaxamento e o parasimpático o estressado. Mas não, é exatamente o contrário. Então, no momento em que eu estou em relaxamento, eu tenho o meu sistema parasimpático ativo. E se no momento que eu estou numa crise de ansiedade eu não estou relaxada, eu preciso ativar esse lado relaxado em mim. Para quê? Para que eu não sofra tanto os sintomas físicos da ansiedade. Quais são os sintomas que eu entendo que podem ser o início? O primeiro é o pensamento, que vai abrir esse leque e que normalmente começa no início do dia. Vamos supor que vocês acabaram de acordar. O nível de ansiedade está mais alto quando eu acordo. Então, se eu acabei de acordar, o meu nível de ansiedade está mais alto e eu acabei de me deparar com uma situação que me gera ainda mais ansiedade, a minha ansiedade vai vir. E a ansiedade nem sempre vem com a aceleração. Às vezes ela vem com um estado de inércia no olhar, com a sensação de que eu parei no tempo,
e de repente eu vou sentindo o meu corpo saindo fora de mim. Aquela sensação de que eu não sei o que fazer. Isso é típico de escudo de impotência. Então, o que eu preciso entender? Tô na fase 1, eu preciso parar esse pensamento. Porque o pensamento, ele vai ativar a fase 2. O pensamento, todos os pensamentos que vocês tiverem, vai começar a estimular a produção do estado de alerta. Como que o corpo repara isso? Os seus neurotransmissores começam a liberar cortisol. O cortisol, como se fosse uma balança, vamos supor assim, que aqui 10 gramas de cortisol e vai disparar noradrenalina. Então, é como se você fosse colocando aqui saquinho de arroz, saquinho de arroz, saquinho de arroz, saquinho de arroz. De repente, pesou, ele libera noradrenalina e faz o seu corpo entrar em estresse, crise de ansiedade, tá? Basicamente, é isso que acontece. Então, eu preciso paralisar o meu pensamento, que é o saquinho de arroz que está entrando aqui para pesar a balança. Como que eu paro o meu pensamento? Aí a pergunta central. E aí? Como que eu paro esse pensamento? Que todos os dias eu estou sofrendo com pensamentos acelerados, todos os dias eu tenho vários pensamentos na minha cabeça e eles não param, não param, não param. Às vezes dá até dor de cabeça de tanto pensamento que vem. Em primeiro ponto, aqui eu acho que é muito bom eu trazer uma clareza para todos vocês. Eu não gosto muito da palavra clareza, mas transparência, vamos dizer assim, para todas vocês, e que está relacionado com o que de fato eu quero fazer com a minha ansiedade, com a minha depressão. Hoje eu recebi uma pergunta que dizia assim: Gi, olha, a Esther falando, como que eu consigo parar esse pensamento? Eu vou falar sobre isso já, Esther. Hoje eu recebi uma pergunta lá no Instagram que falava assim: Gi, eu tenho uma questão. Como que eu procuro um tratamento para a ansiedade? E a primeira coisa que eu disse, e que eu volto a dizer para vocês é, vamos pensar numa coisa, se eu preciso, eu quero um tratamento para que eu aprenda a lidar, eu quero um tratamento para que eu deixe de ter, eu quero um tratamento, eu quero saber algumas técnicas, o que eu estou querendo de fato fazer com a minha ansiedade? Porque isso muda tudo. O que eu quero? Eu quero aprender a conviver com a minha ansiedade sem sofrer tanto? Eu quero algumas técnicas ou eu quero de fato que ela saia da minha história? Porque o caminho para cada uma dessas coisas é diferente. Então, se eu vou pensar só numa técnica, eu vou falar para vocês uma técnica de controlar esses pensamentos, Esther Custódio. Se eu vou pensar só numa técnica, é sinal que eu estou querendo resolver a curto prazo. Mas não é a longo prazo. Não é a médio prazo. Eu não estou querendo deixar de ter ansiedade, só estou querendo aprender o que eu posso fazer para ela não disparar. Mas ela vai continuar ali. E no momento de conflito, de dor, ela vai voltar. E vai voltar sempre mais forte. Essa é uma realidade que vocês precisam ter assente. Toda ansiedade, cada vez que volta, volta mais forte. Ela não volta mais leve. Os sintomas que vocês tinham eram uns e agora começaram a ser outros. Esse é a curva da ansiedade, é assim, ó. Ela vai subindo. E depois, quando chega no limite, a gente está com fobia social, agora fobia, a gente já não está conseguindo sair de casa e vai virando depressão. Então, o que eu preciso fazer? Entender. Se eu quero, Marcelo, que ela saia da minha vida, eu não posso só me preocupar com como melhorar os meus níveis GABA, porque melhorar ela só mentalmente não vai fazer com que você saia da ansiedade. Você precisa trabalhar nos 3 pilares da cura, se você quer sair. Quais são os 3 pilares da cura? Nos 3 pilares da cura, eu estou trabalhando a minha mente, eu estou trabalhando o meu emocional e eu estou trabalhando o meu corpo físico. Ao mesmo tempo. Eu estou trabalhando os 3. É isso que faz com que eu consiga entender que eu vou ter um quadro melhor, que vai melhorar a longo prazo.